Por que Deus não pode matar Satanás e os anjos caídos? Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos abordar um tema profundo e intrigante. Por que Deus não pode matar Satanás e os anjos caídos? Prepare seu coração e sua mente, porque essa mensagem vai tocar profundamente na sua alma. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e fique conosco até o final. Desde o início, Deus criou os anjos e os seres humanos com o propósito de amá-lo livremente. Ele nos deu o livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Mas por que isso é tão importante? Porque o amor verdadeiro só pode existir quando há liberdade de escolha. Imagine um mundo onde todos são obrigados a amar. Isso não seria amor, seria uma imposição. Deus quer que sejamos livres para escolher amá-lo. Mesmo os anjos, incluindo Satanás e os anjos caídos, tinham essa liberdade. Satanás e os anjos caídos representam a escolha do mal, a rebelião contra Deus. Mas por que Deus simplesmente não os destrói? Por que ao fazer isso? Ele estaria violando o próprio princípio do livre-arbítrio que ele estabeleceu. Além disso, a existência do mal nos permite ver a beleza e a necessidade do bem. Sem a escuridão, não valorizaríamos a luz, não é verdade? Sem a dor, não apreciaríamos a alegria. Deus usa até mesmo o mal para cumprir seus propósitos divinos e para nos moldar à sua imagem. Deus, ele já preparou que o mal será derrotado e já prometeu. Em Apocalipse 20:10, lemos que Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre. A vitória final sobre o mal está garantida. Mas por que ainda não aconteceu? Deus é paciente. Ele não deseja que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, segundo Pedro 3:9. Ele nos dá também para nos voltarmos para Ele, para escolhermos o bem e a vida eterna. Enquanto aguardamos essa vitória final, temos uma responsabilidade. Somos chamados a ser luz no mundo. A luta contra o mal com o bem, Jesus nos ensinou a amar nossos inimigos, a orar por aqueles que nos perseguem. Isso é um chamado para vivermos de maneira diferente, para refletirmos o amor de Deus em tudo o que fazemos. Deus nos criou com livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas. Isso é fundamental para um relacionamento genuíno com Ele. Se Deus eliminasse todo o sofrimento imediatamente, Ele estaria interferindo em nossas escolhas. O livre-arbítrio significa que podemos escolher amar e seguir a Deus, mas também que podemos escolher o mal, que muitas vezes resulta em sofrimento. O sofrimento, embora doloroso, pode ser uma ferramenta poderosa para o crescimento espiritual e pessoal. Tiago 1:2-4 nos lembra que devemos considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por provações, pois elas produzem perseverança. Deus permite que passemos por dificuldades para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos preparar para o seu propósito maior. Deus é paciente e misericordioso. Ele não deseja que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se Deus acabasse com o sofrimento imediatamente, muitos não teriam a oportunidade de se arrepender e encontrar a salvação. Ele nos dá tempo para nos voltarmos para Ele e para compreendermos o seu amor e propósito em nossas vidas. O maior ato de amor e redenção de Deus foi enviar seu Filho Jesus Cristo para morar por nossos pecados, para morrer por nossos pecados. Através de sua morte e ressurreição, Jesus venceu o poder do pecado e da morte. Deus nos oferece a promessa de uma nova vida, onde não haverá mais sofrimento, nem dor. Apocalipse 21:4. A solução final para o sofrimento já foi conquistada, mas estamos vivendo no intervalo entre essa vitória e sua completa realização. Enquanto aguardamos a plenitude da redenção, somos chamados a ser agentes de mudança e esperança no mundo. Jesus nos ensinou a amar o próximo, a cuidar dos necessitados, a lutar por justiça e a trazer consolo aos que sofrem. Podemos ser instrumentos de Deus para aliviar os sofrimentos e trazer sua luz a este mundo. Algumas coisas estão além da nossa compreensão. A soberania de Deus é um mistério e nem sempre entendemos. Seus caminhos nos lembra que os pensamentos de Deus são altos que os nossos pensamentos.
Confiar em Deus, meio ao sofrimento, é um ato de fé, reconhecendo que Ele tem um plano maior que não conseguimos ver completamente agora. Entender porque Deus não coloca um ponto final imediato no sofrimento da humanidade nos desafia a refletir sobre o amor, a paciência e o propósito de Deus. Ele nos deu o livre-arbítrio, permite que cresçamos através das dificuldades e oferece sua misericórdia e redenção. Vamos confiar no amor de Deus e em seu plano perfeito. E enquanto esperamos pela plenitude de sua promessa, sejamos instrumentos de sua paz, trazendo esperança e consolo ao mundo em sofrimento. Em primeiro lugar, devemos lembrar que as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Em João 14, 2, 3, Jesus nos diz que Ele foi preparar um lugar para nós e que voltará para nos levar para estarmos com Ele. Essa promessa nos dá esperança e segurança de que Ele cumprirá suas palavras. Confiar em Deus é saber que Ele nunca falha em suas promessas. Deus nos deu o Espírito Santo como consolador e guia. O Espírito Santo nos lembra das promessas de Deus, nos fortalece em tempos de dificuldade e nos ajuda a manter a fé viva enquanto aguardamos o retorno de Jesus. Romanos 8:26 nos diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Sentir a presença do Espírito Santo é uma prova constante do cuidado e do amor de Deus por nós. Manter uma vida de oração e comunhão com os outros crentes é essencial para confiar e esperar o dia final. Hebreus 10:25 nos encoraja a não deixarmos de congregar, pois na comunhão fortalecemos uns aos outros na fé. A oração nos mantém conectados a Deus, nos permite entregar nossas ansiedades a Ele e renovar nossa esperança diariamente. Recordar as obras de Deus no passado nos dá confiança para o futuro. A Bíblia está cheia de histórias de fidelidade de Deus para com seu povo. Ao meditar sobre essas histórias, fortalecemos nossa fé de que o mesmo Deus que foi fiel no passado será fiel no futuro. Salmos 77, 11 e 12 nos encoraja a lembrar das obras do Senhor e meditar em todos os seus feitos. Enquanto aguardamos, somos chamados a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Isso inclui amar ao próximo, praticar a justiça e ser luz no mundo. Mateus 5,16 nos lembra que devemos deixar nossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Viver de maneira digna do chamado que recebemos é uma forma de mostrar nossa confiança em Deus e nossa esperança em seu retorno. Por fim, temos a esperança da vida eterna. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 nos assegura que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e então nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Essa esperança nos motiva a perseverar mesmo em meio às dificuldades, sabendo que o que nos aguardará é infinitamente melhor do que qualquer sofrimento presente. Confiar e aguardar o dia em que Deus buscará a sua igreja é um chamado à fé, à perseverança e à esperança. As promessas de Deus são fiéis. O Espírito Santo está conosco. A comunhão e a oração nos fortalecem. Lembrar das obras de Deus nos encoraja a viver conforme os ensinamentos de Jesus nos guia. E a esperança da vida eterna nos motiva. Vamos viver a cada dia com confiança de que Deus cumprirá com suas promessas e com a esperança de que um dia estaremos com Ele para sempre. Quando não aguardamos a promessa de Deus, podemos cair em desespero e perder a esperança, não é verdade? Sem a esperança da salvação e da vida eterna, enfrentamos as dificuldades da vida com uma visão pessimista e sem propósito. Em Provérbios 13, 12, lemos que a esperança adiada deixa o coração doente, mas o desejo atendido é árvore de vida. A falta de esperança nos enfraquece e nos deixa vulneráveis ao desânimo. Sem a expectativa da promessa de Deus, podemos perder nosso senso
de propósito e direção. A vida pode parecer vazia e sem significado. Deus nos criou com um propósito eterno, e viver sem essa perspectiva nos leva a uma existência sem rumo. Jeremias 29:11 nos lembra que Deus tem planos para nós, planos de prosperidade e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Aqueles que não esperam pela promessa de Deus se tornam mais suscetíveis às tentações e os caminhos errados. Sem a âncora da fé, podemos facilmente nos desviar e buscar satisfação em coisas que não agradam a Deus. 1 Coríntios 10:13 nos lembra que Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados, além do que podemos suportar, mas devemos confiar nele e esperar sua ajuda. A Bíblia é clara sobre o julgamento para aqueles que rejeitam ou não esperam pela promessa de Deus. Mateus 25:46 fala sobre a separação dos justos e dos ímpios, onde esses últimos irão para o castigo eterno. Não esperar pela promessa de Deus pode resultar em consequências eternas, separação de Deus e perda da vida eterna. Quando não aguardamos a promessa de Deus, perdemos a paz que só Ele pode oferecer. Filipenses 4:7 nos fala sobre a paz de Deus, que excede todo entendimento e guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Sem essa paz, vivemos em constante ansiedade e inquietação, buscando consolo em coisas temporais e passageiras. Aqueles que não esperam pela promessa de Deus perdem a oportunidade de impactar positivamente a vida de outros. Deus nos chama para ser luz do mundo e sal da terra. Mateus 5:13 e 14. Quando vivemos com a esperança de sua promessa, inspiramos e encorajamos outras pessoas a buscar a Deus. Não esperar por essa promessa significa perder a chance de ser um testemunho vivo do amor e da fidelidade de Deus. Queridos amigos, não esperar pela promessa de Deus traz consequências sérias e eternas. Podemos perder a esperança, o propósito, nos tornar mais vulneráveis às tentações, enfrentar julgamento, perder a paz interior e deixar de impactar vidas. Mas a boa notícia é que sempre podemos voltar para Deus, renovar nossa esperança e confiar em suas promessas. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos dar um novo começo. Deus, Ele espera algo de nós, que nós venhamos manter a fé inabalável, mesmo em meio às tribulações. Hebreus 11:1 nos diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em tempos difíceis, somos chamados a confiar plenamente em Deus, acreditando que Ele está no controle e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. As tribulações testam nossa perseverança e paciência. Tiago 1:2-4 nos encoraja a considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por provações, pois a prova da nossa fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, para que sejamos maduros e íntegros, sem faltar coisa alguma. Deus espera que sejamos pacientes e perseverantes, confiando que Ele nos fortalecerá em cada passo da jornada. Deus nos chama a manter a alegria e a gratidão, mesmo em tempos de dificuldade. 1 Tessalonicenses 5:16-18 nos instrui a sermos sempre alegres, orarmos continuamente e darmos graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para nós, em Cristo Jesus. Manter uma atitude de gratidão nos ajuda a focar nas bênçãos de Deus e não apenas nos problemas. Em meio às tribulações, Deus espera que mostremos amor e compaixão pelo próximo. Gálatas 6:2 nos encoraja a levar os fardos uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo. Quando ajudamos aqueles que estão sofrendo, demonstramos o amor de Deus e nos tornamos suas mãos e pés na terra. O amor e a compaixão são poderosas ferramentas de cura e esperança. Deus deseja que nos aproximemos dele através da oração. Filipenses 4:6-7 nos instrui a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas,
com ação de graça, apresentarmos nossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. A oração nos conecta com Deus e nos dá a força e a paz necessária para enfrentar as tribulações. Por fim, Deus espera que sejamos testemunhas de fé e esperança para os outros. 1 Pedro 3,15 nos instrui a estarmos sempre preparados para responder a qualquer pessoa que nos pedir a razão de esperança que é em nós. Ao vivermos com fé, perseverança, alegria, amor, oração e esperança, mostramos ao mundo que há um Deus que nos sustenta e que oferece esperança eterna. Diante de todas as tribulações que vivemos, Deus espera que mantenhamos uma fé inabalável, perseverança e paciência, alegria e gratidão, amor e compaixão pelo próximo, uma vida de oração e intimidade com Ele, e que sejamos testemunhas de fé e esperança. Lembremos que Deus está conosco em cada passo do caminho, nos fortalecendo e nos guiando. Confie nele e viva de acordo com seus ensinamentos, e você verá como ele transformará suas tribulações em vitórias. Queridos amigos, ao longo deste vídeo exploramos a profunda e complexa questão: por que Deus não pode simplesmente matar Satanás e os anjos caídos? Vimos que essa questão envolve a justiça divina, o livre-arbítrio, a realização do plano redentor de Deus, a demonstração do seu poder e glória, a necessidade de arrependimento e ao cumprimento das profecias bíblicas. Deus, em sua infinita sabedoria e justiça, permite a existência de Satanás e dos anjos caídos para que o seu plano redentor seja plenamente realizado. A história da redenção nos mostra que, através do sacrifício de Jesus Cristo, Deus oferece a todos nós a oportunidade de escolher entre o bem e o mal, demonstrando seu amor e misericórdia. É nesse contexto que o livre-arbítrio se torna essencial. Deus não nos força a amá-lo ou segui-lo, mas nos dá a liberdade de escolher. Além disso, as Escrituras nos mostram que o fim de Satanás e dos anjos caídos já está determinado. Em Apocalipse 20:10, vemos que eles serão lançados no lago de fogo, onde serão atormentados para todo sempre. Até esse momento, Deus usa as tribulações e os desafios que enfrentamos para fortalecer nossa fé, moldar nosso caráter e nos aproximar dele. É importante lembrar que Deus é soberano e justo. Ele conhece o fim desde o começo e tem um plano perfeito para toda a criação. Mesmo quando não compreendemos completamente seus caminhos, podemos confiar que Ele está no controle e que sua justiça prevalecerá. Portanto, enquanto aguardamos a consumação do plano divino, somos chamados a manter nossa fé firme, a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo e a ser a luz neste mundo. Devemos resistir ao mal, fortalecer nosso relacionamento com Deus através da oração e da leitura da Bíblia e amar ao próximo como Jesus nos ensinou. Queridos amigos, vamos explorar o que Deus espera de nós diante das tribulações que enfrentamos na vida. Vimos que Deus, Ele deseja que mantenhamos uma fé inabalável, perseverança e paciência, alegria e gratidão. Em meio às dificuldades, é fácil se sentir desanimado e perdido, mas lembre-se das promessas de Deus. Ele nos prometeu que nunca nos deixaria, nem nos abandonaria, Deuteronômio 31:6, e que está sempre conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Manter uma fé inabalável significa confiar que Deus está no controle, mesmo quando não podemos ver o caminho à nossa frente. A perseverança e a paciência são essenciais para atravessarmos os tempos de provação. Deus nos molda e fortalece através da dificuldade, preparando-nos para grandes propósitos. Quando mantemos a alegria e a gratidão, mesmo nas adversidades, somos capazes de enxergar as bênçãos que Deus nos dá diariamente e agradecer por seu amor e cuidado constante. O amor
e a compaixão pelo próximo são reflexos do amor de Deus em nossas vidas. Quando ajudamos aqueles que sofrem, levamos um pouco de amor divino a eles, tornando-nos instrumentos de cura e esperança. A oração e a intimidade com Deus são fundamentais para a nossa força espiritual. É através da oração que encontramos paz e orientação e fortalecemos nosso relacionamento com o Pai Celestial. Por fim, ao vivermos como testemunhas de fé e esperança, inspiramos outros a conhecerem e confiarem em Deus. Nossa vida deve refletir a luz de Cristo, mostrando ao mundo que, mesmo em meio às tribulações, há esperança e salvação em Jesus. Meus amigos, encorajo vocês a manterem firmes na fé, perseverando com paciência, vivendo com alegria e gratidão, demonstrando amor e compaixão, permanecendo em constante oração e sendo testemunhas vivas de esperança que há em Deus. Ele está conosco em cada passo do caminho, transformando nossas tribulações em vitórias e nos conduzindo ao seu propósito eterno. Ao entender por que Deus não destrói Satanás e os anjos caídos, somos convidados a refletir sobre o amor, a liberdade e o propósito divino. Deus nos deu o livre-arbítrio, porque Ele deseja um amor verdadeiro e genuíno. Vamos escolher amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa mente, e que possamos ser uma luz brilhante em um mundo que precisa desesperadamente de esperança e do amor que só Deus pode oferecer. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. Deixa também aqui os seus comentários, né? Muito obrigado por assistir, que Deus te abençoe, nós adoramos ouvir vocês e que vocês possam ter um dia abençoado na presença do nosso Deus. Até a próxima, fiquem com Deus.